Olá! Hoje a gente mergulha em uma das histórias de espionagem e fé mais fascinantes de toda a Bíblia, a missão dos espiões em Jericó. Vamos fazer uma análise completa do capítulo 2 de Josué. E para a gente se situar bem, toda a nossa conversa de hoje vai se concentrar aqui, ó. Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 2. Tudo começa com uma ordem direta e secreta de Josué, o novo líder de Israel. Com um tom firme, ele chama 2 de seus homens e diz: vão examinar a terra, especialmente Jericó. A missão era clara, e o alvo era a cidade mais bem protegida de toda a região. A ordem foi dada, mas a história que se desenrola a partir daí é muito mais do que uma simples missão de reconhecimento. E isso nos leva a uma pergunta central: o que acontece quando a conquista de uma nação inteira começa com uma missão secreta, que acaba dependendo totalmente de uma traidora? A operação acontece em 3 etapas. Primeiro, claro, a missão começa. Depois, os espiões conseguem se infiltrar na cidade murada. E é lá dentro que eles encontram ajuda de onde menos se espera. Uma mulher chamada Raabe que os esconde em sua própria casa. Só que a tensão já sobe logo no início. A presença dos espiões não passa despercebida. Chega rapidinho aos ouvidos do rei de Jericó o aviso: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. A missão mal tinha começado e o disfarce deles já tinha caído. E aí, a situação fica crítica. As autoridades da cidade já estão de sobreaviso. A cidade está praticamente fechada. A captura deles parecia só uma questão de tempo. Qual seria o destino dos espiões? E é nesse momento de vida ou morte que Raabe faz a sua escolha. Pressionada pelos guardas do rei, ela mente. Mente com uma convicção impressionante. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcancem. Uma mentira que muda completamente o curso da história. E a maneira como ela faz isso é de uma simplicidade genial. Enquanto ela enganava os guardas, os espiões estavam seguros. Ela tinha levado eles para o terraço de casa e escondido debaixo dos talos de linho que estavam secando por lá. Mas por quê? Por que ela arriscaria tudo por 2 estranhos? A resposta vem numa confissão de fé impressionante. Sozinha com eles, no terraço, ela abre o coração e revela sua motivação. Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. É com base nessa fé que um pacto de vida ou morte é formado ali. Raabe implora: jurem-me pelo Senhor, deem-me um sinal seguro. E os espiões respondem com um juramento solene: a nossa vida pela de vocês. Nós a trataremos com bondade e fidelidade. Um acordo selado com a mais alta das promessas. Pacto selado. Agora era a hora da fuga. E o plano era ousado. A casa de Raabe ficava construída no próprio muro da cidade. Então, a rota de fuga seria descer por uma corda pela janela dela, direto para o lado de fora das muralhas de Jericó. Mas, e na hora da invasão? Como o exército de Israel ia saber qual casa poupar? Eles precisavam de um sinal. E esse sinal se tornou um dos maiores símbolos dessa história. Um cordão vermelho, um cordão escarlate amarrado na janela. Não era só uma corda. Era o selo da aliança, a única marca que garantiria a segurança daquela família. Os espiões deixam as condições do acordo muito, mas muito claras. A sobrevivência de Raabe e de todos os seus parentes dependia de ela seguir à risca as instruções. Se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela e não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, e a fuga não acabou ali. Seguindo o conselho de Raabe, eles precisaram ter paciência e disciplina. Em vez de voltar direto, eles se esconderam nas montanhas por 3 dias. Foi só quando os perseguidores finalmente desistiram da busca que eles começaram o caminho de volta. A fuga foi um sucesso. E finalmente o momento do alívio e da conclusão da missão. Eles atravessam o rio Jordão de volta para o acampamento israelita. Os espiões retornam e relatam a Josué tudo o que tinha acontecido. E o relatório deles foi muito mais do que uma análise das muralhas de Jericó. Foi uma confirmação da promessa de Deus, ecoando exatamente as palavras que Raabe tinha dito. A mensagem deles para Josué foi de certeza absoluta. Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos.
Todos estão apavorados por nossa causa. E isso nos deixa com uma última pergunta, que já prepara o terreno para o que vem a seguir. Com a confirmação de que o moral do inimigo está destruído, como é que Josué vai usar essa informação tão importante? A queda de Jericó está muito próxima. E como essa invasão acontece? Bom, esse já é assunto para a nossa próxima análise.